ir para a prisão a partir desses dados que estão sendo apurados agora. Mesmo porque o Lula já deixou claro, eu não quero que aconteça com o Bolsonaro o que aconteceu comigo, e eu quero que tenha presunção de inocência antes de qualquer julgamento. Ninguém vai ser julgado antes do tempo. Com base em prova, se tiver prova, ele vai preso. Se não tiver prova, eu não quero que aconteça com ele o que aconteceu comigo. Também não é muito verdade assim. Ele gostaria muito de ver o Bolsonaro preso, porque quem apanha não esquece. Aí já é uma alusão a um comentário que eu estou fazendo aqui, porque é verdade, isso é verdade mesmo. Mas ele disse o que é correto. Democraticamente falando, a presunção da inocência tem que prevalecer. Em termos de justiça, em termos de legalidade, tem que prevalecer a presunção da inocência. Agora, como o Lula disse, se houver provas contundentes, aí vai para a cadeia. Só não vai para a cadeia se não for conveniente para as instituições. E eu acho que as instituições não estão pensando muito em conveniência, desde o presidente da República até o Supremo, num momento como esse, não. Pois não, ia te chamar de Bolsonaro. Pois não, Caian, diga aí. Vamos lá, Datenão. Antes disso, uma informação importantíssima. Tem aquela nossa brincadeira, né? Você sempre pergunta, e aí, mais alguém foi preso em Brasília? Sim. Informações da nossa chefe de produção, Leila Caldeira, aqui, o coronel Bernardo, que era um dos militares deste núcleo aí de operacional, né, acaba de ser preso nos Estados Unidos e vai ser conduzido aqui para o Brasil. Exatamente. Ele era desse núcleo operacional muito próximo ali do comando do Exército, acaba de ser preso nos Estados Unidos e vai ser conduzido aqui para a Polícia Federal. Os generais. Continuando, né, Datena, os generais aqui rapidamente, por que a gente fala dos generais? Porque a gente está falando do topo da hierarquia, né? Então, Braga Neto, general, ex-ministro da Defesa, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Augusto Heleno, ex-chefe da Segurança Institucional do Palácio do Planalto. Também temos Estevão Gaspar de Oliveira, ex-chefe de Operações Terrestres do Exército, Laércio Vergílio, que também fazia parte desse comando de operações, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é o ex-comandante do Exército, isso para falar só de general. E tem também, né, eles não estão presos. Houve apenas um pedido de busca e apreensão para que a Polícia Federal tenha mais informações nessa investigação. E ainda tem um pedido de busca e apreensão sobre um almirante da Marinha, o almirante Almir Garnier dos Santos, que foi o comandante da Marinha. E segundo a Polícia Federal, era o único comandante das três forças que estava tentado a ajudar Bolsonaro, palavras da Polícia Federal, em uma tentativa de golpe. Sobre essa questão do Bolsonaro, Datena, você tocou num ponto fundamental, a gente não está dando opinião, a gente não está falando aqui, tirando da nossa cabeça. Tudo que a gente está falando aqui está nos autos da Polícia Federal. Exatamente. A Polícia Federal encontrou elementos e esses elementos é o que a gente está divulgando aqui, né? Agora, isso vai terminar numa prisão, vai terminar numa condenação? Aí é um outro passo da investigação, a gente não consegue falar, né? Mas é fato que há indícios, se esses indícios vão se transformar em provas e condenações, aí é um futuro do processo, né? Isso dessas pessoas aqui que a gente está mencionando. Mas tem uma pergunta, Bolsonaro, é fato também, né? E aí eu passo para você, não é achismo. Não, mas tem uma pergunta que é fácil responder. Agora, se os assessores do núcleo duro dele estariam todos envolvidos com a tentativa de golpe do dia 8, não é verdade? Por que ele não estaria? O presidente Lula já respondeu. Não haveria essa tentativa de 8 de janeiro sem que o Bolsonaro soubesse ou participasse dela. Aí você me pergunta assim, se estão prendendo esses caras, por que não prenderiam o Bolsonaro também? Porque o negócio é mais embaixo. O Bolsonaro é um ex-presidente da República e o Bolsonaro é o elemento polarizador do Brasil. O Brasil está dividido hoje pela metade, né? Eu acho que nem tanto assim como a imprensa diz. Mas metade do Brasil é o presidente Lula e a outra metade é o Bolsonaro. Não sei se a proporção é essa, na eleição foi essa. 50% praticamente, porque a diferença de votos do Lula foi pequena em relação à vitória com o Bolsonaro. Então metade do país estaria com o Bolsonaro, metade do país estaria com o Lula. Hoje, não sei como é que estão as pesquisas,
se o Lula tem uma aprovação maior do governo, se a distância hoje teria aumentado a favor do Lula e daí por diante e tal. Isso aumentou, não aumentou tanto assim. Continua sendo para o governo um risco a prisão do Bolsonaro e até que ponto ele tendo determinado pela Justiça e pela Polícia Federal, com base nas provas da Polícia Federal, a Justiça colocaria o ex-presidente Bolsonaro na cadeia? Essa é a pergunta para ser respondida. Tudo indica que, se apurado tudo que estão falando, ele vai para a cadeia. Tudo indica. Agora, não é uma tarefa fácil. Tanto que essa operação, ela foi tão delicada, mas tão delicada, por isso que eu não quero comentar nada a respeito de eu acho que, nós achamos que, aqui tem que ser fato. Quem foi avisado dessa operação foi o Ministério da Defesa. A coisa é tão pesada que foi o Ministério da Defesa avisado que, olha, gente do Exército, da Marinha, gente das Forças Armadas, vai ter busca e apreensão determinada, entendeu? Se avisou primeiro o Ministério da Defesa, porque isso pode criar um risco institucional enorme. Então, mas a justiça tem que sempre prevalecer.